Questãozinha aqui sobre cálculo estequiométrico. Então, a gente tem a equação que descreve uma reação em que se misturou 72 gramas de NaH com 72 gramas de água. Misturei quantidades iguais em massa, percebam, né? Obtendo como resultado a formação de 90 gramas de NaOH. E aí ele quer saber quem é reagente limitante, se tem excesso, quanto produziu, ou quanto se esperava produzir e o rendimento. Reparem, eu misturei 72 gramas de cada um. Mas será que eles reagem em quantidade igual? Bom, primeira coisa que a gente tem que analisar é essa equação aqui. Ela está balanceada? Bom, eu tenho um sódio antes da seta, um depois, ok? Tenho aqui 3 hidrogênios antes da seta, 1 mais 2, 3 depois, um oxigênio. Então, a equação já está balanceada, ou seja, aqui, o que essa equação está me dizendo aqui é que 1 mol dessa substância reage com 1 mol de água, formando 1 mol desta outra substância e 1 mol de hidrogênio. Isso é o que a equação já balanceada me diz. Quanto pesa 1 mol desta substância aqui, chamada hidreto de sódio? Vai na tabela periódica, vê que a massa atômica do Na é 23 mais 1, então eu tenho aqui 24 gramas de hidreto de sódio que reage com 18 gramas de água, ok? De novo, tabela periódica, massa atômica do oxigênio 16, mais 1 do hidrogênio, vezes 2, 2, com 16, fechou 18. Mesma coisa, NaOH, 23 mais 16 mais 1, a massa atômica, a massa molecular aqui é 40, então nós temos que a massa molar, 40 gramas, 2 gramas de hidrogênio. Percebam que a massa de hidreto de sódio, ela tem que ser maior que a massa de hidrogênio. Se eu colocar aqui 24 gramas de cada um, vai sobrar água. Qualquer que seja a quantidade, então, se eu colocar a quantidade igual, está muito fácil de ver aqui que quem está em excesso é a água. Portanto, o meu reagente limitante é o hidreto de sódio. Então, essa aqui a gente sabe que não é a água o reagente limitante, é o NaH. Agora, ele quer saber qual é a massa em excesso. Bom, primeiro, se eu sei que NaH é excesso, então aqui eu já sei que essa está errada. A massa em excesso não tem massa em excesso de NaH. A massa em excesso é da água. Resta saber se a massa em excesso será de 18 gramas. Vamos fazer o seguinte. Aqui a equação balanceada me diz que 24 gramas de NaH reage com 18 de água. Eu tenho 72 gramas de NaH, então vou colocar aqui 72 gramas e vou calcular a quantidade de água. Porque lembra, se a água está em excesso, eu não vou usar os 72 gramas que foram dados. Vai sobrar, eu quero saber quanto. Como o reagente limitante é o hidreto de sódio, aqueles 72 gramas vão ser totalmente consumidos. Ok? Então, qual vai ser a minha reação aqui? Eu faço a regrinha de 3, 72 vezes 18 dividido por 24. Se vocês perceberem aqui, dá para fazer, olha só, dá para ver que aqui esse número é o triplo do de cima. Se não, faz a regrinha, tudo bem aqui. Vai lá, x é igual a 72 vezes 18 dividido por 24. Minha sugestão vai simplificando, que é mais fácil do que trabalhar com a divisão de um número grande. No caso aqui, ó, simplifica 24 com 18, dividir tudo isso aqui por 6. Eu vou ter aqui 3, aqui eu vou ter 4. Eu vou achar aqui um valor de 54 gramas. Gente, olha só. Eu vou usar 54 gramas, mas eu tenho 72 gramas. Misturei 72, vou consumir 54, o que vai sobrar aqui? Só subtrair 18 gramas de água, então essa também está correta. A massa que se esperava produzir do hidróxido de sódio, do NaOH. A massa que eu esperava produzir é feita a partir da regra de 3. Assim, ó, se com 24 gramas o que se espera é produzir 40, então com 72 gramas espera-se produzir quanto? Eu vou fazer aqui uma nova regra de 3. Okay, ó. Então esquece ali a água agora. Vou fazer o seguinte, 24 produz 40, então com 72 o que se espera produzir é 120 gramas, não 160. Essa é a massa que se espera produzir, mas o que eu obtive na prática foi uma formação de 90 gramas. Por quê? Porque a gente sabe que o rendimento nunca é 100%. Por quê? Porque, de repente, o meu reagente ali não era puro, ou porque aqui eu tenho a formação de um equilíbrio, ok? Todas as possibilidades, equilíbrio químico é visto depois, tá? Mas, enfim, existem muitas possibilidades para explicar o porquê de eu não conseguir formar todo o produto esperado.
desde erro no manuseio, enfim. Então, qual é o rendimento? Bom, se eu tivesse produzido 120 gramas, eu teria produzido a quantidade integral esperada, ou seja, isso aqui seria o equivalente a 100%. 120 gramas é o rendimento teórico, é o esperado, é 100%. A quantidade efetivamente produzida foi 90 gramas. Isso dá quanto? Isso vai dar, mais uma vez, regrinha de 3, é 3 quartos, ou seja, 75%. Então, essa aqui está correta.